Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Marcos, eu sou professor de Biologia do cursinho. Hoje eu vou estar fazendo com vocês a resolução dos exercícios da apostila 14 de Biologia B, que vem com o assunto sobre o grupo dos equinodermos. Eu vou começar a fazer a resolução então agora. Vou estar comentando as questões alternativas para a gente estar elucidando todas as questões. Bom, vou iniciar a apresentação das questões aqui. Ah, pronto, deixa eu colocar em tela cheia. Calma aí. Pronto, foi. Bom, vamos lá, vamos dar início então. O primeiro exercício, eu vou fazer a leitura do enunciado, depois a gente comenta cada alternativa e ver o que a questão pede. Bom, o primeiro traz que nos equinodermos existe uma estrutura especializada na locomoção formada pela placa madrepórica na região contrária à boca, canal petréreo, canal circular, canais radiais, ampolas e pequenos pés, denominadas pés, e ele pede qual que seria a denominação desses pés. A água penetra através da placa madrepórica, passa para o canal petréreo e até o canal circular. Nesse canal, a água é distribuída para os canais radiais e para as ampolas, que se contraem e empurram a água para os pés, fazendo com que ele se alongue. Esse sistema é dominado, novamente ele pede qual que é a denominação desse sistema, qual que é a palavra que denomina. E a questão pede que para ser marcada a alternativa correta para completar as frases. Bom, então vamos ler cada alternativa e vamos ver qual que se encaixa quais palavras se encaixam nas frases. Bom, a primeira alternativa ele coloca que os pés seriam pés aristotélicos e o sistema seria a lanterna de Aristóteles. Bom, se você, na verdade, essa lanterna de Aristóteles, ela é uma estrutura que é utilizada na alimentação de alguns organismos desse grupo. E principalmente, se eu não estiver enganado, dos ouriços do mar. E então, na verdade, ela não é, como ele pede uma estrutura especializada na locomoção, então essa alternativa a gente já coloca como incorreta. Vamos passar para a alternativa B. Ele fala de sistemas radiais e sistema pentarradial. Na verdade, isso seria como uma divisão do corpo. Um sistema radial, se você dividiria algo, e ele fala em sistema pentarradial. Então, seria um sistema que seria dividido em cinco, se dividiria em cinco. Então, na verdade, também não é, porque isso é uma conformação, não é um sistema especializado na locomoção. Ele fala em hidrovasculares e sistema vascular. Na verdade, é bem vago esse hidrovasculares, porque remete a vasos que circulam água. Na verdade, ele já fala que a água penetra, então, na verdade, está bem vaga essa questão, então a gente já também pode descartar. E ele fala em sistema ambulacrários e sistema ambulacrário. Se a gente lembrar, na apostila está marcado que os sistemas de locomoção desse grupo é denominado, os pés são denominados pés ambulacrários e sistema ambulacrário. Então, essa é a alternativa correta. Vamos comentar aí para a gente estar fazendo a eliminação dela como uma alternativa correta. Aí fala que é sistema locomotores e sistema locomotor. Na verdade, ele pede a estrutura especializada. Essa alternativa aí, ela está bem vaga, então ela não pode ser considerada alternativa correta. Então, fazendo a análise, a alternativa correta é a alternativa D. Bom, vamos passar para a próxima agora. A segunda, ela fala, é uma questão da UMEC São Paulo, ela pede, assinale a alternativa que aponta o erro cometido na caracterização do filo Echinodermata. Bom, vamos lá, vamos ler a afirmação. São animais exclusivamente marinhos, de organização pentarradiada, com larvas de simetria bilateral, esqueleto calcáreo externo, triblásticos e deuterotômicos. Bom, vamos ler cada alternativa para ver qual erro está cometido nessa caracterização.
Bom, vamos lá. A alternativa A, ele fala que são animais exclusivamente marinhos. Sim, são animais exclusivamente marinhos. A gente tem dentro desse grupo os pepinos do mar, as estrelas do mar, serpentes do mar, os ouriços do mar. Então, o próprio nome dele já diz que eles são animais marinhos. Todo esse grupo é composto de animais exclusivamente marinhos. Vamos lá para a alternativa B, larvas de simetria bilateral. Sim, o desenvolvimento desses organismos é dessa forma. As larvas têm simetria bilateral e os indivíduos adultos possuem a simetria pentarradiada. Bom, é o desenvolvimento chamado de desenvolvimento indireto. Bom, a alternativa C, ela fala esqueleto calcáreo externo. Bom, essa é a alternativa à afirmação errada, porque na verdade o esqueleto calcáreo desse grupo, na verdade, é um esqueleto calcáreo interno, que é revestido depois por uma pele. Então, essa é a questão C, a questão errada. Vamos comentar as outras, as alternativas, na verdade, D e E, para a gente estar fazendo essa eliminação. Ela fala que são tribrásticos. Sim, eles possuem 3 folhetos de desenvolvimento, que formam a endoderme, a mesoderme e a ectoderme. Então, são animais tribrásticos. Deuterotômios, sim, também são deuterotômios. Eles são o primeiro grupo, na verdade, que apresenta essa característica, essa característica, na verdade, é a característica de quando está o desenvolvimento da, da gástora, que é uma fase do desenvolvimento embrionário, ao surgimento inicial do ânus em vez da boca. Então, surge primeiro o ânus, depois a boca nesses organismos. Então, fazendo essa análise, a questão incorreta, a afirmação incorreta dessa frase é a afirmação, aqui no caso, alternativa C, esqueleto calcário externo. O esqueleto calcário desse filo é interno. Vamos passar para a 3. A 3, ela traz que os equinodermos são um grupo relativamente pequeno, com 6.000 espécies distribuídas em 5 classes. Bom, pessoal, eu vou ser bem, bem sincero, é muito difícil você lembrar as classes de um filo. É muito difícil, por mais que ainda seja um filo pequeno, que nem aqui ele está dando todas as alternativas, só uma alternativa que dá com seis classes, mas é muito difícil você lembrar de todas as classes. O bom quando tem essas alternativas, é fazer uma eliminação das alternativas que você já conhece e sabe que não faz parte desse grupo. É o que eu vou fazer agora, para a gente na verdade, é uma técnica, na verdade, que eu uso, na verdade, que eu sempre uso, mas é bom sempre a gente ter essa noção. Bom, vamos lá. Eu vou ler a alternativa lá. Ele fala de Quericerata, Asterodia, Equinodia, Hirudina e Cefalópoda. Eu conheço duas dessas classes, assim, bastante, que é o Cefalópoda e o Quericerata. Eu sei que elas não pertencem aos equinodermos. Cefalópodas é da classe, de uma classe de um outro filo, o Quericerata também, então eu passo a eliminação fazendo que essa questão A está incorreta. Se o cefalópoda eu já conheço como está incorreta, então eu posso falar que a questão B também está incorreta, porque ele fala de cefalópoda, asteroides, biválvia, oligoqueta e poliqueta. Biválvia é uma classe me fugiu o nome agora dessa classe, de ostras, na verdade. Então, eu sei que não faz parte dos equinodermos. A questão C, Gastópoda, Equinodinha, Hirudinha, Cirudinha e Holossostrondinha. Também Gastópoda eu sei que não faz, porque Gastópodas é uma classe do moluscos, me fugiu também a mente.
não vou lembrar, mas eu sei que é uma classe de molusco. Bom, questão D. Astenodinha, equinodinha, holotonodinha, ofinolodinha e crinodinha. Eu sei que essas classes fazem parte dos equinodermos. Nenhuma das classes aqui eu sei que não faz parte. Então, eu posso falar que essa questão, a D, é a correta. Porém, eu vou ler a questão alternativa E para saber que está incorreta. Inomia, astenodinha, equinodinha, hirudinha, crinodinha e cefalópoda. Sei que cefalópoda também não faz parte, porque faz parte dos moluscos. Então, essa questão também essa alternativa está incorreta. Então, a gente posso falar que na a questão 3, a resposta é a alternativa D. Alternativa D. Bom, vamos passar para 4. A 4 é uma questão da Sense de São Paulo. Ela traz que os equinodermas estão relacionados com os cordados por quê? Vamos lá, vamos ler cada alternativa e fazer essa análise. Apresentam exoesqueleto calcário. Bom, exoesqueleto, na verdade, já dá para a gente fazer eliminar dos dois grupos, porque os cordados, que são o nosso grupo, não apresentam o exoesqueleto calcário, a gente apresenta um endoesqueleto, e os equinodermas também apresentam um endoesqueleto. São protostômicos. Aquele protostômico é quando a boca se origina antes do ânus no embrião. Não, os dois grupos apresentam ao contrário disso, o ânus se origina antes da boca no embrião. São deuterotômios, sim, os dois grupos são, como eu acabei de falar, deuterotômios, que se remete quando no sistema embrionário, ao ânus surge antes da boca. Surgiram aproximadamente na mesma época. Não, enquanto os equinodímenes, eles são um grupo um pouco mais, existem um pouco mais de tempo. E aí ele fala, apresenta epiderme pluriestratificada. Não, os equinodermas não apresentam essa epiderme assim. Então, fazendo essa análise de eliminação, a gente pode afirmar que a questão correta da 4 é a questão C, que são deuterotômicos, que apresentam o surgimento do ânus antes da boca no embrião. Bom, vamos para 5 agora. 5 é um pouquinho grande, mas a gente vai fazendo vamos lendo aí, vamos terminando. É uma questão da PUC do Paraná. Bom, em relação aos equinodermatas, analise abaixo e assinale a alternativa correta. Bom, vamos para a primeira afirmação. O sistema ambulacrário ou aquífero é exclusivo desses animais. A gente pode falar que sim, esse sistema ambulacrário de locomoção e alimentação é exclusivo desses animais. São animais exclusivamente marinhos. Sim, também, a gente já discutiu que os equinodermatas são animais exclusivamente marinhos. São celomados, deuterotômios, com simetria radial na fase adulta e bilateral na fase larval e endoesqueleto calcário de origem mesodérmica. Sim, também, são animais que apresentam celoma, que são divisão de cavidades no seu corpo. Deuterotômios, a gente já comentou que sim, com sistema radial na fase adulta, sim, e bilateral na fase larval. Como eu comentei, eles têm um sistema que é um desenvolvimento indireto. Inicialmente, a larva é bilateral, posteriormente, na fase adulta, eles têm essa simetria radial, que nesse organismo é uma simetria pentarradial. Endoesqueleto calcário de origem mesodérmica. Como eu falei, o esqueleto dele é um endoesqueleto. Ainda tem uma camada exterior a esse esqueleto de origem mesodérmica, assim também. Como eu falei, ele tem um folheto embrionário, 3 folhetos embrionários, e o endosqueleto surge da mesoderme. Bom, vamos ler a afirmação 4. Forma notocorda e tubo neural. Na verdade, não. Essa
essa característica é um pouquinho mais, vamos colocar um pouquinho mais recente, já é dos cordados. Todos os seus representantes apresentam lanterna de Aristóteles para raspar alimento. Como eu falei na questão anterior, não. Apenas alguns dos equinodermos apresentam isso, como os ouriços do mar. Bom, então, fazendo essa análise, ele pede quais afirmações são corretas. A gente viu que apenas a afirmação 1, 2 e 3 são corretas. Então, fazendo a análise das alternativas, a gente pode falar que a alternativa correta é a alternativa B. Bom, vamos passar para a próxima questão 6. Então, a questão 6, na verdade, também é da PUC do Paraná, ela fala sobre a lanterna de Aristóteles. Ele fala, com o nome lanterna de Aristóteles, conhece o órgão e o animal que aparece. Bom, nos olhos de certos peixes que habitam o fundo dos oceanos. Não, também. Não conheço nenhum peixe que tenha qualquer relação, qualquer nome com Aristóteles, não conheço. Deve ter alguma coisa, mas acho que, na verdade, não, esse órgão não é relacionado a isso. No sistema ovopositor de certos crustáceos, também não, a gente sabe que esse lanterna é relacionado aos equinodermos. No sistema sensorial dos rotíferos, também não. Nas antenas dos aracnídeos, também não. E a alternativa aí, ela traz que é no sistema digestivo dos equinodermatas, mais propriamente no ouriço do mar. Na verdade, assim, essa questão, ela por um pouquinho de atenção, a gente já vê que ela pede o órgão e o animal que aparece. O único animal que é citado aqui diretamente é o ouriço do mar. Os outros só são classes de animais, ou certos animais, ele não dá propriamente o animal. Então, a gente pode fazer se a gente não souber, na verdade, o que se trata, se for se tratar de uma eliminação, a gente consegue chegar na alternativa E, que é a alternativa correta dessa questão. Bom, vamos passar para a questão 7. A questão 7 também é um pouquinho extensa, e é do Instituto Federal da Bahia. Bom, vamos lá, vamos fazer a leitura, então. O IBGE elaborou um mapa e localiza as 238 espécies e subespécies aquáticas em risco de extinção no território brasileiro. O mapa revela que 79 espécies ameaçadas são invertebrados aquáticos, como estrela e ouriços do mar. As outras 159 englobam peixes de água doce e salgada. Segundo o levantamento, São Paulo é o estado com mais espécies em risco de extinção, seguida de Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Bahia. Os principais fatores são a destruição de habitats dos animais, a poluição e a pesca indiscriminada. Aí ele coloca de onde foi tirado, e o enunciado, a questão, na verdade, o que essa questão pede, ele fala que os equinodermos, grupo no qual fazem parte estrelas e ouriços do mar, é correto afirmar que, vamos lá, alternativa A, então ele pede a alternativa correta, ele traz a alternativa A. A maioria dos indivíduos adultos apresentam simetria bilateral, enquanto a simetria das larvas é pentarradial. Na verdade, ao contrário, os indivíduos adultos apresentam a simetria pentarradial e as larvas simetria bilateral. Então, é a alternativa errada. Os machos inserem suas gônadas no interior dos ovários das fêmeas, realizando, assim, a fecundação interna. Também está errada, porque nesse grupo, a fecundação ela é externa, com os indivíduos colocando o seu material no ambiente para que haja a fecundação desse material pelo outro indivíduo. A questão C. Os equinodermos são animais exclusivamente marinhos e possuem sistema hidrovascular relacionado com captura de alimento e locomoção. Bom, a gente sabe que eles são exclusivamente marinhos e ele possui um sistema hidrovascular, que remete à água e vascular a vaso. Então, se a gente lembrar das outras questões, ele fala que o sistema que ele tem
é um sistema que se utiliza dessa forma para captura de alimento e locomoção. A gente pode falar que a alternativa C está correta. Vamos ler só as próximas alternativas para fazer essa eliminação. Ele fala que a reprodução desses animais é basicamente assexuada e o desenvolvimento é direto. Errado. Esse grupo ele possui alguns indivíduos possuem o desenvolvimento assexuado, mas não é basicamente. Eles têm formas sexuadas de reprodução e o desenvolvimento não é direto. Como eu falei, as larvas têm simetria bilateral e os indivíduos simetria pentarradial. Então, é um desenvolvimento indireto. Vamos para E. As estrelas e ouriços do mar são estritamente herbívoros, alimentando-se de algas presentes no plâncton. Errada, eles são animais carnívoros. Eles são predadores, então não são estritamente herbívoros. Fazem alimentação tanto carnívora como herbívora, mas eles não são estritamente herbívoros. Então, a alternativa correta dessa questão é a C. Bom, vamos passar para a última questão, então, que é da PUC do Rio Grande do Sul. O enunciado é o seguinte: os quinodermos constituem um grupo zoológico anatomicamente diferenciado, com simetria radial pentameral e um esqueleto composto por placas dérmicas fusionadas, exemplo, os ouriços do mar, ou não fusionadas, exemplos, os pepinos do mar. O sistema hidrovascular, também denominado de ambulacral, é particularmente interessante, pois funciona como um sistema hidráulico no qual o fluido é bombeado através de um sofisticado conjunto de bolsas e canais. Nos equinodermos, as principais funções do sistema hidrovascular são, a gente já viu nas outras questões, que esse sistema é para locomoção, como a gente viu, é um sistema que faz com que ele se movimente e também, basicamente, ele também é um sistema para alimentação, porque como eles são predadores, então eles precisam dessa locomoção para estar realizando essa predação e para a movimentação de alguns sistemas que eles têm, como a lanterna de Aristóteles nos ouriços do mar. Então, a resposta correta para essa questão é a D, locomoção e alimentação. Bom, as questões são essas. Deixa eu só finalizar aqui a apresentação. Bom, as questões são essas dessa apostila. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, qualquer coisa que não foi falada aqui, se vocês têm dúvida, podem estar mandando mensagem para a gente nos grupos, a gente está de total abertura para tirar essa dúvida de vocês. Vamos estar sempre respondendo no WhatsApp, ou por e-mail, ou até por Instagram, se vocês quiserem estar mandando para a gente responde. Estamos totalmente abertos para responder as dúvidas que surgirem. E eu acho que é isso. Leiam a apostila, façam os exercícios, procurem exercícios externos se vocês tiverem mais dúvidas. E por isso, acho que por hoje é só isso mesmo. Obrigado pela atenção e até mais, pessoal. Se cuidem e fiquem em casa. Até mais. Tchau, tchau.